E hoje é dia de análise de resultados do quarto trimestre de 2024 da Petz. Vamos entender a tese de investimento do mercado PET no Brasil, esse crescimento exponencial. Vamos entender esses números e ficar aqui mais atentos aos resultados desse trimestre em específico, porque a Petz reportou, ao invés de lucro, um prejuízo bastante grande. Mas eu quero que você entenda de onde que veio esse prejuízo e isso se é um fator alarmante da empresa ou não. Então, no vídeo de hoje, a gente vai prestar bastante atenção no mercado PET para os próximos anos, né? No resultado do quarto trimestre de 2024 da Petz, o que aconteceu com o lucro da empresa também, a rentabilidade perante os outros indexadores, tipo a renda fixa, por exemplo, e se vale a pena ou não ter essa empresa numa carteira de investimento. E para isso a gente precisa analisar o mercado PET como um todo, né? E o Brasil, ele é o terceiro maior mercado PET do mundo, porque nós estamos com tendências diferentes. Nós estamos cada vez mais partindo para a humanização dos PETs como um membro da família, a postergação dos casais em ter filhos, né? Então isso reduz o número de crianças e aumenta o número de PETs, o envelhecimento também dos chamados baby boomers, também com a tendência de ter mais PETs aí, aumentando essa população. Você pode até perceber no gráfico aqui, em comparação, onde eu tenho de 2018 a 2028 uma estagnação da população de crianças, eu tenho uma população, se assim posso dizer, de PETs bastante elevada, e o Brasil ocupando ali em média $47 per capita, tá? Com uma penetração aí de mais ou menos 9,6 bilhões de dólares por ano, pelo menos é o que foi em 2023, nós temos uma tendência que para 2025, uma movimentação do mercado PET de forma geral de 62 bilhões de reais, o que seria praticamente ali quase 10 bilhões de reais a mais do que foi no ano de 2024. A gente percebe isso, um espaço para empresas que atuam nesse segmento crescer junto com esse mercado, né? Então, quanto mais pessoas têm PETs, mais as pessoas necessitam de um consumo, mas a gente precisa entender que não necessariamente isso faz uma empresa ser lucrativa. O que nós podemos perceber? Que é o seguinte, na PETs, nós temos o quê? Junto com esse crescimento populacional dos PETs, junto com o aumento das suas receitas, né? Cada ano que passa, cada trimestre, ela vem aumentando as suas receitas, o lucro, ele fica bastante estagnado, patinando muitas das vezes, né? Apesar de tudo, Petz ela vem fazendo grandes mudanças na sua gestão, começando do primeiro trimestre do ano passado, que foi onde a gente começou a fazer análise das ações da Petz aqui no canal. No primeiro trimestre, ela tinha o quê? Os desafios com baixo crescimento de faturamento, um ambiente competitivo muito agressivo, né? Tinha margem bruta negativa, tá? No segundo trimestre também, ela começou com a revisão das estratégias comerciais, mirando a competitividade, dando uma reduzida no preço dos produtos vendidos, né? Melhorando um pouquinho ali o foco nos indicadores operacionais, com isso a margem bruta ainda é negativa, mas com uma menor dificuldade de penetração, o canal físico, né, as pessoas deixando de frequentar as lojas. Aí no segundo semestre de 2024, lá no terceiro TRI, ela já teve um crescimento com uma recuperação exponencial, né, no canal ali de aumento de 7,6% de forma anual, recorde no faturamento trimestral, faturando aí R$1 bilhão, né? Então crescendo ali a margem bruta, que antes era negativa, agora já fica positiva, né? O canal físico também melhorando aos pouquinhos. E para fechar o quarto trimestre de 2024, nós temos o quê? Um aumento de 9% nos produtos vendidos para nós consumidores gerais, né? Lançando novos produtos com preços diferentes, mais baratos para ficar mais competitivo, uma margem bruta que já vem aumentando também 0,7 ponto percentual, aí o canal físico, antes negativo, agora já começa a participar mais das receitas, então as pessoas voltaram a frequentar mais as lojas, então a gente tem essa mudança na estrutura de funcionamento da Petz que vem tirando ela de aumentar somente as receitas e nada de lucro, para começar a galgar alguns pontos de lucro ali, mas a gente tem uma grande jornada ainda pela frente, tá? Para o quarto trimestre de 2024, foi um crescimento de 9% no faturamento das lojas, né? Com 5,1% de crescimento nas vendas sobre as mesmas lojas, então as mesmas lojas sendo frequentadas por mais pessoas e as pessoas comprando mais, melhorando a margem bruta, melhorando também o seu EBITDA, o lucro líquido também melhorando um pouquinho, tá? Então um ponto de bastante atenção que nós devemos levar em consideração aqui
com essa DRE que está toda demarcada aqui para você, mas a gente vai passar ponto a ponto e você vai entender o porquê. Aqui já no final destaco lucro líquido em 43 milhões de reais negativos, ou seja, um prejuízo de 43 milhões de reais. Mas o que leva-se em consideração a isso para que nós possamos ser bons investidores? Primeiro a gente tem que começar lá do início, passando ponto a ponto, tá? De maneira bem simples e rápida para vocês. A gente teve o quê? Uma receita bruta ainda na casa de 1 bilhão de reais, né? Então veja, é uma empresa que vende bastante, né? Aumentando 7,4% trimestral e 5% em comparação com o que foi 2023. Um ponto que machuca muito a empresa ainda é o custo das mercadorias vendidas, né? Porque, tirando alguns impostos ali daquele 1 bilhão, a gente tem que a receita líquida vem de 878 milhões de reais. Só que 461 milhões é só custo de mercadorias. Depois, o que vai machucar ainda mais a empresa é as suas despesas operacionais, que também são grandes, né? Despesas com funcionários, despesas com os gastos para o funcionamento das lojas físicas, tudo isso entra aqui também tendo essa despesa de 333 milhões de reais. Então, uma empresa que vende quase 1 bilhão, mas gasta metade só para os produtos vendidos, depois gasta ali uma grande fatia para manter essas lojas funcionantes, né? Os gastos com as vendas são excessivos. Com isso, ela tem um EBITDA muito justo, né? Um EBITDA que está crescendo, né? Ele cresceu 24,8% em comparação com o trimestre passado e cresceu 4% em comparação com o ano passado, mas de 878 milhões de reais ter um EBITDA de 83 milhões de reais, isso deixa o quê? Uma margem de lucro bastante apertada para a empresa. Então, qualquer coisa que foge ali um pouquinho dos seus números faz a empresa reportar prejuízo. Ela não tem uma margem de segurança muito interessante. Aqui, para esse trimestre em específico, nós tivemos esse resultado não recorrente de 61 milhões de reais. Depois ainda tivemos outras despesas financeiras que fez o lucro líquido ficar negativo. Mas, tirando esses não recorrentes, teria 22 milhões ali. O que mesmo assim, vou mostrar mais para frente, que é uma margem bastante apertada, né? Mas começando lá do início, para você entender direitinho essa questão aí desse prejuízo ou não, se você deve levar em consideração nos seus cálculos, o que nós temos? De pontos positivos. Então, a gente percebeu que ela vem aumentando as vendas nas lojas, né? Então, o físico aumentando, ainda mais nas mesmas lojas, então as pessoas frequentando as mesmas lojas, comprando mais, então isso aumentou bastante. Em 2024, aumentou 16 lojas diferentes novas, né? Crescendo essa maturidade das lojas, ela vai conseguir vender cada vez mais, né? Então, a gente percebe que um crescimento de 11,4% no canal físico, né, nas lojas físicas, e no digital também, uma penetração com aumento de 6,4%. Então, quase meio a meio agora já permeando, né? Então, enquanto o físico dá 573 milhões em receitas, aqui o digital já deu 449, né? O que vai propiciar esse 1 bilhão ali, esse aumento de 7,4% que eu falei, impulsionado pelo forte crescimento das vendas para o consumidor final, né? Não para as outras lojas. Então, muitas pessoas, como nós aqui que temos os pets, né? Eles vão lá e compram diretamente na loja, tá? O ponto que mais vai influenciar de forma negativa, pelo menos a meu ver, neste tipo de segmento, que é o segmento mais varejão, assim, né, para o mercado pet em si, é a despesa com as vendas, né? A gente percebe que aumenta também. Eu tenho um aumento do número de lojas, eu tenho um aumento da minha receita líquida, eu tenho um aumento no EBITDA, mas eu tenho também um aumento com a despesa com as vendas, né? E isso compreende ali praticamente 23,7% da receita bruta total. Então, grande parte disso é um gasto que vai ali deixar uma margem de lucro bastante pequena, né? Mas mesmo assim, olhando num longo prazo, a gente percebe que é um aumento discreto no seu EBITDA, com uma margem um pouco melhor do que fora anteriormente, né? Só que o que nós temos para esse trimestre em específico? Esse pequeno detalhe aqui que chama impairment, tá? O impairment foi impactado aqui no EBITDA, né? Então o EBITDA foi 55 milhões impactado e o lucro também foi impactado em 36,6. Porque esse impairment é um ajuste contábil que se faz nos ativos que a empresa tem. Então a empresa tinha dois ativos, o cão cidadão
e o Z-Dog que ela tinha comprado, né? Então projetava-se um lucro para a empresa com o Cão Cidadão que contemplava o desenvolvimento de uma série de serviços em parceria com a Pets, como hotel para pets, dog walker, pet sitter, dentre outros. E na Z-Dog, a atualização da taxa de desconto utilizada no teste de impairment, né, que se elevou ao longo do último ano, reduziu o valor desse ativo. Então nós temos o primeiro ponto que vai impactar de forma contábil o seu lucro é que ela teve essa diminuição no valor dos seus ativos. Então, teoricamente, o Cão Cidadão Z-Dog era contabilizado num valor esperando-se um lucro muito projetivo, acabou que teve essa redução. E isso vai impactar de maneira contábil, aqui no papel apenas, a questão da diminuição do seu lucro, ou seja, hoje retornando como prejuízo, mas a gente precisa ver se é um prejuízo mesmo, olhando o fluxo de caixa operacional da empresa, que nós vamos ver mais para frente. Outro ponto que fez ela dar o prejuízo também foi a marcação ao mercado do derivativo relacionado à operação de swap atrelado à linha de financiamento, tá? Por quê? Ela tem parte das suas dívidas em dólar, então ela fez um swap cambial para poder proteger essa dívida. E esse swap acabou onerando também nas despesas da empresa. Isso fez o quê? O seu lucro retrair. Aqui a gente pode até olhar o seu lucro líquido aqui em 43 milhões negativos, né? Justamente pelos efeitos não recorrentes de 61 milhões de reais no seu EBITDA, que antes era apenas 7,6 milhões, passou para 61. Por quê? Porque eu tive uma diminuição bruta nesses três fatores, no Cão Cidadão, na Z-Dog e no efeito de swap. Mesmo assim, um ponto que me deixa mais conflituoso em ser um investidor de pets é porque quando eu olho o lucro líquido ajustado com esses valores de não recorrentes extraídos, né? Ou seja, ela teoricamente daria os 22,3 milhões de reais de lucro, o que seria quase 50% de aumento do último trimestre. Eu tenho uma margem líquida muito pequena, de 2,1%, ou seja, para cada 100 reais que a empresa vende, só 2 reais entra como lucro. E isso, para quem é acionista, não é interessante. É claro que aqui a gente deve levar em consideração que ela é uma empresa o quê? De expansão, uma empresa que está em constante crescimento, até com que ela atinja uma maturidade no mercado, adotando uma maior percentual do seu market share, nós vamos ter margens muito pequenas ainda. A margem do varejo já é uma margem pequena, né? 2% já está até bom demais em comparação com outras empresas. Então, enquanto ela ainda estiver nesse negócio de expansão de lojas, de expansão de mercado, fazendo aquisição de outras empresas, a margem de lucro ainda vai continuar bastante baixa. Então, ela seria uma empresa para longuíssimo prazo, para você carregar suas ações ou fazer um pequeno swing trade ali no mercado de altas e baixas. Cada um tem um perfil diferente de investidor e, com isso, a gente consegue investir nessa empresa sabendo aquilo que ela é. Ela não é uma empresa previdenciária e ela não é uma empresa pagadora de dividendos. Ela é uma empresa para crescimento exponencial para pessoas que gostam do mercado com que ela está inserindo. Quando a gente olha o fluxo de caixa dela, a gente tem um crescimento do seu fluxo de caixa. Do quarto TRI para 2023 para o quarto TRI de 2024, ela saiu de 38 milhões em fluxo de caixa para 57 milhões. Então, um crescimento de 51,5%. Ou seja, fechando 2024 com o seu caixa total de 259 milhões frente a 240 milhões com que ela tinha em 2023. Então ela é o quê? A gente pode garantir que ela é uma empresa que tem uma geração de caixa bastante interessante. Então aquele prejuízo contábil lá é meramente o quê? Um ajuste dos seus impairments, que outras empresas têm. Por exemplo, a Irani tem, a Klabin tem. Então essas empresas têm esses reajustes das aquisições que ela faz e isso vai entrar na DRE. Mas não necessariamente tudo que entra na DRE está ali relacionado ao dinheiro que entra e sai dentro dessa empresa. É outro ponto que veio também fazendo uma melhora na empresa, que ela diminuiu seus investimentos, né? Reduziu ali em 39% os investimentos total, 49% de investimentos em novas lojas, é o reflexo do menor ritmo de abertura para poder diminuir um pouquinho esse capex, para ver se sobra mais dinheiro para dar lucro, né? Tá com uma alavancagem bastante confortável ali, 0,3 dívida líquida por EBITDA também, tá? Então é uma empresa que ela vem passando essas dificuldades, ou seja, essa volatilidade
continuidade no seu lucro, porque empresas em expansão vão ter esse tipo de comportamento normalmente, tá? Então a gente tem que, ela não é uma excelente pagadora de dividendos, ela tá com esse 6,88 em dividend yield nos últimos 12 meses, por quê? Porque em 2024 ela pagou 29 centavos e a cotação caiu bastante, só nos últimos 12 meses quase 15%. Então se eu tenho uma cotação que cai e um pagamento de dividendos fixo, o dividend yield acaba subindo, mas eu não contaria muito com os dividendos de Petz para os próximos trimestres. É claro que ela vai distribuir aquilo que está ali no seu estatuto, mas nada mais do que isso, né? Hoje ela vale 2 bilhões em valor de firma, e aqui a gente percebe que ela tem uma boa liquidez, um bom free float, 100% tag along, é uma empresa interessante ali para o investidor, depende do preço com que você vai fazer a aquisição dessas ações, né? Aqui a gente percebe que em termos de lucros e cotação, a cotação está mais baixa do que o seu lucro, então caberia uma pequena margem. Ela só não tem uma boa margem de lucro, né? Parafraseando aqui reforçando, a sua margem líquida bastante complicada, né, em decadência, já chegou a ter uma margem de lucro de 4%, agora ali está negativa devido a só esse efeito contábil, né, por isso que é importante a gente não só analisar aqui o indicador fundamentalista, mas entender o que a empresa está passando, né, então se eu for olhar aqui ela está com uma margem negativa, mas não é bem isso, né, então ela tem uma média aí de 2% de margem líquida, e a gente viu que o resultado do lucro ajustado daria mais ou menos essa margem de 2%, né? Tem também a questão da Cobasi aqui, que ainda está em processos, né? Então, adquirindo essa Cobasi, pode ser que ela venha ali a ter um melhoramento ali do seu lucro, pelo menos, né? Que as receitas a gente já sabe que é muito grande, né? Quase 1 bilhão de receitas, para um lucro muito pequeno, a empresa tem que diminuir os efeitos com o seu gasto para a venda dos produtos e as despesas operacionais também, para ficar mais eficiente, né? Então esse prejuízo ele foi influenciado pelo hedge cambial, que é um impacto que não entra dentro do caixa da empresa, mas ele precisa ser mostrado ali na DRE, né? E ele tem a operação, né? A Petz, ela tem uma operação contínua e sólida, né? Com estratégia de expansão, investimento, em crescimento, mas também tem os desafios, além desse hedge cambial, né? Os custos operacionais, conforme eu disse, e margens pressionadas afetam muito o lucro e exige aí que a gente acompanhe o próximo trimestre, né? Então, os pontos positivos para você ser um investidor de Petz, teoricamente, seria ali que ela está num setor resiliente em crescimento constante, conforme a gente viu, né? Que o mercado do pet ele cresce acima do PIB brasileiro, né? Influenciado por essa humanização. A gente tem um modelo de negócio também da Omnichannel, que é a integração entre loja física e e-commerce junto, fortalecendo ali a experiência do cliente, trazendo mais pessoas diferentes para ser ali possíveis compradores. Tem aquisição das e-dogs, produtos próprios, expansão de serviços veterinários, potencial de crescimento em larga escala. Então, por isso que ela ainda não vai oferir grandes lucros por essa fome de crescimento todo que ela precisa ter ainda para poder galgar mais espaço no mercado, né? Um ponto que você precisa vigiar bastante de pets é a concorrência forte e crescente, né? Então, cada esquina tem uma loja de pets, isso vai concorrer diretamente com o produto, além também do Mercado Livre, Amazon, com esses produtos de pets aí também. Isso faz com que a margem ainda fique muito apertada, porque ela tem que concorrer bastante com outras pessoas, até mesmo com o comércio de bairro, ela precisa concorrer bastante, né? Ela tem investimentos bastante elevados, pressão de margem, sensibilidade também aos juros altos, risco de expansão mal gerida, tudo isso você precisa ficar de olho nos próximos trimestres para ver o que ela vai fazer. Se ela continuar nessa perspectiva de melhoramento ali da sua gestão, conforme o primeiro trimestre de 2024, a gente tem uma empresa que pode melhorar bastante os seus lucros, mas é uma empresa, conforme eu já disse várias vezes aqui, de crescimento. O que não está crescendo muito é a sua rentabilidade, porque ela tem todos esses desafios, né? De 2020 a 2025, nos últimos 5 anos, ela teve uma rentabilidade negativa, menos 73%, perdeu das small caps, perdeu do Ibovespa e, claro, perdeu do CDI aí, mas são segmentos totalmente diferentes. A gente precisa ser um investidor muito mais consciente na Petz, se você planeja levar ela para o longo prazo e entender do mercado. Por isso que nos vídeos de análise eu sempre venho falando sobre o mercado que está atuando aquela empresa que nós temos a ação. Então o mercado pet ele tende ao quê? Tende a ter um crescimento exponencial, 2025 tende a ser com muito mais vendas do que foi em 2024, isso pode trazer um respiro melhor para a empresa. Cabe a nós,
como investidores, ficarmos atentos ao primeiro trimestre de 2025 no resultado que você vai ver aqui no canal do Investidor Classe Média que eu vou trazer para vocês, tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias às 7 da manhã, você vai receber a notificação ativando o sininho, vai ficar atualizado de tudo que acontece no mercado financeiro, vai ser um investidor cada vez melhor. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui sobre Petz. Quero saber o que você acha dessa empresa, se você investiria nela, se existem outras do varejo mais interessantes. Eu preciso desse seu comentário para me direcionar nos próximos vídeos aqui, tá? Hoje você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média e eu já estou te esperando amanhã. Até mais.